Bom, pessoal, eu sei que muitos dos meus alunos vão querer começar mais por aqui, porque já tem a manha de entrada e saída. Mas nós vamos fazer 4 exercícios práticos para a gente trabalhar entrada e saída, variável constante que a gente viu nas últimas aulas. Então, nessa prática aqui, a gente vai fazer o primeiro exercício, que é o calcular a média de dois números. Então, a gente vai criar um novo projeto, né? Vazio. Vou colocar aqui exercitação 1, underline 1. O nome da atividade é média dois números. Show de bola. Aqui é a nossa aula 5, né? Então, vou botar o 5 aqui na frente. O nome do pacote, eu não gosto desses números, eu vou deixar só a média dos números, né? A gente pode deixar um nome de pacote mais bonitinho, né? Então, fica ali, ó, o nosso projeto. Vou pedir para ele fechar, né, o projeto anterior. Projeto 3, vou deixar só a atividade atual. Mas os exercícios eu vou deixar todos abertos. Bom, como sempre, né? A gente faz aquela limpezinha, né? Ok. E vamos lá. Bom, pessoal, aqui então o objetivo do exercício é praticar a entrada de dados do usuário e a declaração de variáveis. Então, o programa, você vai solicitar, né, que o usuário digite dois números, certo? E eu quero a média desses dois números e exibir isso na saída. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como vocês já aprenderam, eu vou ter que criar primeiro, né, a entrada do scanner. Já aprendeu isso? Aí aqui a gente vai, né, completar a dependência, que é importar, né, o pacote ao qual a classe scanner está. Agora a gente vai dizer para o usuário. A gente vai dizer para o usuário. Opa, não é o system error não. Tirou system.out, né? A gente vai dizer ao usuário, digita o primeiro número. E aí, vamos criar aquela variável, né? Eu vou trabalhar aqui o tipo double. Opa, que tipo é esse? É número real também. Só que o float aceita um número menor de casas decimais depois da vírgula, o double maior. É só para vocês conhecerem. Então, a cada aula a gente vai conhecendo coisinhas novas. Mas é um número real também. Só que ele tem muito mais casa decimal, que é casa depois da vírgula, tá? Só isso a diferença. Para fazer cálculos maiores, a gente usa double. Então, a gente vai usar aqui o entrada. Bom, é double. Então você já entendeu esse jogo aí, o next double. Se fosse float, pode usar float, tá, pessoal? No lugar aqui de double. Tá? Só quis realmente mostrar outro tipo de variável que guarda valor. Variáveis é para guardar valor. E aqui, como você deve imaginar, então acentos, tá? Mas sai também, tem como deixar bonitinho, enfim. Agora eu não tô afim. E aqui a gente vai, ó, 1, 2, recebe entrada. Show de bola. Vai esperar que o cara coloque outro número real ali. E agora, pessoal, vou criar aqui a média, uma variável média que vai fazer o cálculo. Pessoal, cálculos aqui no Java respeita a regra de procedência que se aprendeu na matemática. Vamos relembrar? Então, um cálculo, por exemplo, ele tem essa questão dos parênteses. Lembra como é que é? Primeira divisão, não sei o quê. É aquela mesma regrinha lá. Só que lembre-se que sempre na matemática eu resolvo os parênteses mais internos, depois os mais externos. Então, a média, por exemplo, você sabe que primeiro. Então, o que vai primeiro? Tem que somar os dois números. E depois, por isso parênteses, para indicar o primeiro, você vai fazer essa conta aqui. Depois, né, o mais externo, no caso, que é dividir por 2. Então, é assim que a gente faz funções, respeitando a regra de procedência matemática. Então, os parênteses vão ser muito úteis
para organizar nossas contas, né? Então, ó, system.println, a gente vai que a média dos números é igual a, aqui vai ser 1%, eu quero que imprime aqui. Vamos usar o printf só para a gente fazer? Ah, professor, mas eu quero imprimir só a média, tem que usar o printf mesmo? Galera, você pode concatenar texto no Java com as variáveis. O que é concatenar? Juntar duas partes, né? Então, eu vou juntar essa parte de texto, né? E o sinal de mais, ele é de concatenação. Eu vou juntar com a média, tá? Então, ele permite fazer a concatenação, que é juntar partes, aí vai compor o texto, vai escrever isso aqui mais essa partezinha, tá? Então, vamos lá e vamos dar um play. Então, aqui eu vou botar o 78.5. Ah, esqueci que é vírgula, né? Ah, quando isso acontece, pessoal, é só clicar aqui no rerun, que ele rebuild ali para você, tá bom? Esse que era vírgula. Então, aqui eu vou botar 79,5. Então, a média, 79, né? Vou fazer na calculadora rápida aí, você sabe que a média tá bacaninha. Então, ele fez aqui, ó, linha a linha. Ele esperou aqui na linha 11 eu fazer a atividade. Depois, ele colocou aqui para mim colocar o número 2. Aí ele fez o cálculo e imprimiu na tela. Show de bola. A nível de exercitação, tenta fazer com um printf a última saída, tá bom? E vamos ao exercício 2. O exercício 2 vai criar um novo projeto. Então, vamos seguir o mesmo padrão, né? Vou tacar 5. E o segundo projeto vai ser converter temperatura de Celsius para Fahrenheit. Uma coisa comum aí, né? Na química. Então, exercitação. A primeira exercitação, exercício 2. Celsius Fahrenheit, né? Fahrenheit. Fica assim que escreve. Aqui também vamos botar um nome mais simples para o pacote. Pacote Celsius Fahrenheit.1, que é o arquivo nosso. Então, ó, vou reduzir o projeto número 1. Vou até fechar ele aqui. Então, vamos focar agora no projeto número 2. Vou deletar os comentários não necessários. Né? Comentário não é código. E vou começar aqui a aplicação. O que a gente vai fazer? Esse exercício, então, ele vai aprimorar nossa habilidade de entrada e manipulação de dados. E a gente vai solicitar que o usuário coloque os graus em temperatura Celsius. E ele vai converter para a temperatura em Fahrenheit, né? Porque nos Estados Unidos, eles não usam grau Celsius, né? Para a temperatura, eles usam o grau Fahrenheit, que, salvo me engano, vai de 0 a 273, né? Igual o nosso, né? Geralmente vai de 0 a 100, né, graus, né? Que é a temperatura de ebulição da água, aquela coisa toda. E é expresso por uma função. Então é legal comentar isso aqui. Mas vamos fazer passo a passo que a gente pega juntos. Então aqui, por exemplo, vou começar, como você já entende, com a scanner, né? Para a gente poder ter entrada de teclado. E aqui a gente já vai pedir para o cara entrar com grau Celsius. A partir de agora, pessoal, eu vou dar um pouco uma acelerada, tá? Nas coisas que a gente já fez para ficar um vídeo mais curto e mais dinâmico, tá bom? Bom, aqui é interessante, né? Passar para o programador, olha, a função que eu estou usando é tal. A função realmente assim científica, né? Do Fahrenheit é essa aqui. A gente vai tentar expressar ela. Então, o F, que é o nosso Fahrenheit, né, isso, ele estaria recebendo esse cálculo aí. Então, primeiro, a gente faria aqui o grau Celsius cedido vezes 9 dividido por 5. Então, vamos fazer isso. Então, aqui a variável Celsius, né, é o que contém o valor
O cara vai digitar, você vai voltar 60 graus, por exemplo. Falou 60, então vezes 9, dividido por 5. Professor, está certo, é melhor primeiro colocar os dois parênteses para depois. Você pode. Mas na regra matemática, lembre-se que primeiro a gente faz multiplicações, depois divisões. Tem que dar uma lida nisso, eu sei, é matemática, mas você vai testar também. Aí você vai saber, né? Opa, tá faltando pares aí, o cálculo não tá bacana. É legal você testar, pessoal, uma calculadora, ou fazer o cálculo à mão, fazer o famoso teste de mesa para ver se os cálculos estão corretos, né? Faz parte da tarefa do programador. Perceba que quando eu quero digitar uma variável que existe no meu programa, eu dou ponto space, ela aparece, ó. Então fica mais fácil de eu digitar, né? Bom, vamos lá, vamos ver o que deu errado aqui. Ah, sim, fechei aqui errado. Opa, é aqui no final. Isso. Print. Faltou o Alt aqui. Ok. Bom, vamos lá, vamos testar se deu certo. Então, eu vou botar aqui 60 graus. 60 graus Celsius equivale a 140 graus Fahrenheit. Então, ele fez o cálculo, colocou nessa variável e imprimir através de concatenação, né? E facilita. Se fosse o printf, muito tranquilo também, né? Vamos usar o printf. Então, ficaria assim. Porcento F, tá, ponto 2, porque é só duas casas decimal, grau, equivalem a porcento F. Tô botando, eu sei que é double, tá? Mas é um número real, né? Tô botando depois. Equivalem a, aí vai ficar uma frase só, né? Tantos graus Fahrenheit. Depois tem que passar o que? A ordem, né? Então, primeiro é um float, que seria o Celsius. Depois, o Fahrenheit. Ordem, né? Salvei. 60 graus Celsius vai a 140 Fahrenheit. Muito tranquilo de usar também o printf. Agora vamos para o exercício número 3, né, pessoal? Exercício número 3, a gente vai calcular a área de um retângulo. Olha que legal. Então, vídeo 5, exercitação. Primeira exercitação, né? Exercitação 1. Exercício número 3, que é o área retângulo. Faz aqui, né? Aquele nome de pacote que a gente... Bom, nesse exercício, pessoal, a gente quer a área, né? De um retângulo, que é a base vezes a altura. Então, a gente vai iniciar o programa. Eu já iniciei com a classe de entrada, né, com um scanner, e vamos pedir para que o usuário digite a base e a altura. E lá está. Então, vamos lá dar o play. E aí está a área, né, de um retângulo. Show de bola. Agora, não poderia faltar um exercício com constantes. Então, a gente vai fazer agora um exercício número 4, que é
calcular o crescimento de um investimento, né, a uma taxa de juros fixa. E aí entra essa ideia das constantes. Então vamos entrar aqui, vamos criar aqui o próximo exercício e vai ser a exercitação, exercício 4, e chama-se crescimento de investimento, né? Investimento. Um pacote só investimento, tá bom. Tá bom esse nome, finish. Ok. Aquela arrumação, né? E agora a gente vai começar a fazer aqui, né, a taxa de juros, por exemplo, né? Então a gente quer aqui uma taxa fixa de juros. Qual que é essa taxa de juros, né? Vamos supor aqui, a nível de exemplo, que a taxa de juros anual foi fixada, pré-fixada pelo banco. Olha que interessante. E a gente quer que isso seja, cara, acessível aqui no programa. Então você já aprendeu que nesse caso a gente vai ter o quê? Uma constante, né? Nós queremos que todo banco, né, configure a mesma taxa de juros. Eu queria aproveitar aqui para colocar para vocês que quando a gente usa constante, para uma questão de boa prática, a gente coloca tudo em maiúsculo. Então, eu vou botar aqui taxa de juros, certo? 0,05%, né? 5%, né? Tá bom, né? Vamos ver a reclamação. Faltou Fzinho. Ó, vou dar uma constante que não vai mudar. Então aqui é um exemplo, né, de situação que a gente quer o igual para todos. Então agora eu só vou pedir a entrada no caso do investimento colocado. Então quero o valor inicial, né, do investimento e quantos anos a pessoa vai deixar o dinheiro lá, certo? Então vamos lá. Agora a gente tem que pensar aqui como que vai ser nesse cálculo. Bom, pessoal, isso aqui vai ter uma estrutura de repetição que a gente ainda não viu, mas esse aqui é um exemplo básico para a gente ver como que a gente calcula isso de forma repetitiva, né? Eu gostaria de colocar apenas e unicamente, tá? Para vocês verem um exercício um pouco mais elaborado. Então, a taxa de juros ali, eu vou ter que repetir ela continuamente ao longo dos anos. Então, aqui eu vou ter um valor final, né, após um período de anos. Inicialmente, vai ser o valor inicial. Então, eu comecei, sei lá, com R$ 1.000. Vou deixar por 12 anos. Quer dizer que a cada ano eu vou ter esse valor mais a taxa de juros somada ao meu valor final, certo? Então, meu valor inicial, a juros fixo, tá? A taxa de juros fixo em cima do valor. Então, ele não é aquele que vai acumulando no próprio valor, né? Aquela coisa toda. E ele vai acumulando ao longo dos anos, tá? Então, eu teria que ter uma estrutura de repetição para fazer isso. Vou colocar aqui, né, nessa exercitação, para aqueles alunos que estão um pouco mais avançados, tá? Acho que os exercícios anteriores já foram básicos suficientes. Então, aqui você teria uma estrutura de repetição. Vou colocar uma variável aqui chamada ano e vai iniciar com 1, né? Então, no primeiro ano, vou receber, né, aquele 0,5%. E o meu número de anos, né? Então, o meu contador ano, enquanto os anos foram menor que o número de anos que eu botei para investir, ele vai contar de ano a ano, certo? Então, isso é questão de repetição que vai contar o número de anos. No primeiro ano, pessoal, então se o ano foi igual ao primeiro ano, então veja que a atribuição de igualdade, ele vai pegar o nosso valor final, né? De novo, é um exercício mais avançado, tá? A gente tem níveis aqui, tá? Então,
Se você fez os 3 anteriores, está tudo bem, tá? Tá ótimo, inclusive. Então, o valor final, ele vai receber o valor inicial, eu botei lá R$1.000, vezes a taxa de juros, certo? Então, no primeiro ano, recebi o valor final, ele recebe o adicional da taxa de juros. Então, R$1.000 mais esses juros que eu recebi. Agora, se não for o primeiro ano, o meu valor final, ele vai receber da seguinte forma. Ele vai receber aquela taxa de juros multiplicando pelo valor. Perceberam que eu vou ter aqui um mais igual? É isso. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Eu posso receber da seguinte forma. Então, isso aqui ele está colocando que o valor final vezes 1. Desculpa, vou ter um mais aqui. Esse aqui está errado mesmo. Mais taxa de juros. Isso aqui é o seguinte. A taxa de 0,05. 1 mais 0,05 vai ficar 1,05. Todo número multiplicado por 1, por ele mesmo, é igual a ele. Então, 1.000 vezes 1, 1. Mais 0,5 é o 1.000 mais os 5%, tá? Então, isso aqui é a taxa de juros a cada ano sendo somada. Então, eu estou multiplicando o valor final pela taxa de juros a cada ano e estou colocando o valor final, estou alterando o valor final. Isso sempre vai aumentando a cada ano. Até aí tudo bem. Só que, ao invés de escrever assim, eu já coloco que ele recebe multiplicando. Então, é a forma de eu reduzir, né, a programação. Então, mais recebe, eu colocaria aqui valor final mais essa parte aqui. Então, eu reduzo, em vez de eu botar esse cálculo aqui, eu já faço o cálculo aqui na atribuição. Então, mais recebe é o valor que eu tenho mais isso aqui. Vezes recebe é o quê? O valor que eu tenho multiplicando por isso aqui. Então, já está recebendo multiplicando por aquele valor, tá? Então, esses valores de incremento a gente vai ver aí. Mas esse exercício é bem legal, né, para a gente entender o uso de constantes, tá? Que é o meu interesse agora. E aí você pode imprimir, né, como é que ficou esse montante. Então, a gente vai fazer aqui rapidinho uma integração, né, dos valores. Então, só um minuto. Uma coisa que eu notei, pessoal, que o número de anos, ele não é double, né? Ele é inteiro, né? Então, deixa eu corrigir aqui. Ok? Só isso. Então, olha que interessante. Vou fazer um resumo de tudo que foi feito, né? Então, o cara digita o valor do investimento, né, que ele está botando. Vamos executando e enviando, né? Então, eu investi R$1.000. Vou botar por 30 anos. Então, olha que legal. O valor inicial foi R$1.000. A taxa de juros ao ano foi de 5%, né? Que é a taxa de juros, ela multiplica aqui por 100, né? Então, a gente colocou o valor fracionário, mas é exatamente isso, né? Vai de 0 a 1 a taxa quando a gente bota em fração. Então, é igual a 5% esse valor aqui, é só isso que está dizendo. Botei por 30 anos, então está aqui, ó, 30 anos. E o valor final após 30 anos foi igual a R$4.321,94. Então, essa aí que a minha estrutura de repetição fez. Então, espero que vocês tenham gostado da primeira lista de exercícios. Então, foram 3 exercícios básicos e um mais avançado, né? Alinhando a ideia do que para que serve uma constante, né?